os irmãos? Amém. Vamos, sempre essa leitura da palavra, no livro de Jó, capítulo 20, dando prosseguimento ao nosso compromisso expositivo da palavra de Deus. Parte da manhã foi ministrado capítulo 19 e vamos prosseguir segundo a graça concedida na exposição da palavra de Deus. Vamos ler alguns versículos. Diz assim a palavra: Então respondeu Zofar, o Naamatita, e disse: Visto que os meus pensamentos me fazem responder, eu me apresso. Eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o espírito do meu entendimento responderá por mim. Porventura não sabes tu que desde a antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos hipócritas momentânea, ainda que a sua altivez suba até o céu e a sua cabeça chegue até as nuvens. Contudo, como o seu próprio esterco perecerá para sempre, e os que o viam dirão: onde está? Como um sonho voará, e não será achado, e será afugentado como uma visão da noite. O olho que já o viu, jamais o verá, nem o seu lugar o verá mais. Os seus filhos procurarão agradar aos pobres, e as suas mãos restituirão os seus bens. Os seus ossos estão cheios de vigor da sua mocidade, mas este se deitará com ele no pó, ainda que o mal lhe seja doce na boca, e ele o esconda debaixo da sua língua. Prossegue Zofar com uma habilidade inquestionável para reconstruir o sentido da verdade, para que ele pudesse ser feliz no seu entendimento do que era a verdade. Por quê que eu estou fazendo essa colocação? Porque pela história a mentira ela sempre precisou da verdade. Pela história a mentira dificilmente apareceu no primeiro momento como mentira. A totalidade, todas, sem nenhuma exceção, todas as seitas, as falsas fés, por assim dizer, as falsas religiões, todas elas usaram e usam terminologias da verdade, usam terminologias bíblicas, usam colocações bíblicas, usam premissas, abordagens que estão na Bíblia, sem exceção. Se você estudar com mais acuidade sobre as seitas, as falsas religiões, você vai verificar isso. E de um modo muito claro, nós vamos verificar na palavra de Deus esta verdade, esse fato, como a mentira sempre usou pressupostos da verdade, usou abordagens advindas do contexto da verdade. O capítulo muito conhecido de Gênesis 3: o teu Deus te disse, foi assim que o teu Deus te disse, não comerás. Então você percebe palavras que Deus havia dito. Da mesma forma, Mateus capítulo 4, Cristo, segundo Adão, que não pecou, também seria aparteado com pressupostos da verdade, quando o adversário ele cita a verdade contida nos Salmos 91 e faz com muita capacidade, com muita habilidade, com muita argúcia, abundante oratória, de modo muito convincente. É muito importante entendermos isso quando analisamos as abordagens dos amigos de Jó, a respeito das quais muitas pessoas até pregam, como se eles estivessem falando a verdade na totalidade. Mas há aqui um uso da verdade, pelo que nós já entendemos, já temos aprendido do contexto. Esses homens se apropriam de aspectos da verdade para exatamente desidratar a verdade. Jó, ele era um homem
falho, ele não era perfeito. Mas com relação à sua condição espiritual, ao seu caráter, Deus tinha batido o martelo e dito: ele é fiel e íntegro. Então, na teologia dos amigos de Jó, há uma contínua abordagem para desconstruir o que Deus disse, para desconstruir o que Deus falou, para desidratar o que Deus constituiu e fixar ali novos nortes, novos fundamentos deveriam ser postos, porque o que está posto aqui, como dizia Martinho Lutero, quando ele faz uma abordagem a respeito do livro de Jó, é uma tentativa de elevar o quê? De exaltar o quê? Exaltar a justiça humana. Quando eles dizem que os males que se sucedem, eles se sucedem às pessoas que são más. As adversidades da vida, as enfermidades terríveis, a perda dos bens, porque Jó caiu na miséria, a perda dos amigos, a perda dos status, esse tipo de coisa que está acontecendo com você é uma realidade daqueles que não são bons. Então, o que está tentando se fixar aí é o quê? É a doutrina diabólica da autojustificação. Aquilo que nós vimos lá no capítulo 4 de Gênesis, quando a Caim, ele faz um sacrifício para que ele pudesse ter legitimidade. Deus não se agradou, Deus não recebeu. Você comparece diante de mim com algo que te justifica, com algo que te torna meritório, merecedor. Deus não atentou para Caim e nem para a sua oferta. Então a doutrina, a velha, a antiga doutrina da autojustificação, ela está posta aqui de forma insistente na oratória dos amigos de Jó. E é muito importante, irmãos, que nós entendamos o que a palavra de Deus está dizendo. E esse entendimento, ele se dá diante de uma contínua humilhação, de um contínuo quebrantamento. Eu acredito que os verdadeiros estudiosos da palavra de Deus, não os falsos, mas os verdadeiros estudiosos da palavra de Deus, eles são incapazes de serem soberbos, eles são incapazes de serem arrogantes, porque a palavra verdadeiramente crida, estudada, acolhida, ela quebranta, ela humilha a pessoa, ela torna notória a miséria, a desgraça humana por causa do pecado. Um verdadeiro olhar para a palavra de Deus não permite que a pessoa arrogue a si qualquer mérito, né? E quando nós analisamos esse fato, nós chegamos a essa conclusão. O que está tentando se colocar aqui é a antiga doutrina diabólica da autojustificação. É o mérito humano em desfavor do mérito de Deus. Os que são bons não passam por isso que você está passando. Os que são justos, claro que aos seus próprios olhos, os que conseguem serem íntegros, a questão do mérito humano, eles não passam por esse tipo de coisa que você está passando. Eles não enfrentam esse tipo de coisa. Quer dizer, uma abordagem da palavra de Deus que tenta fazer o quê? Promover o homem e tenta desmerecer Deus. O foco aqui é o antropocentrismo, né? A palavra antro do grego, centrismo, centro, ou o homem no centro. As religiões em geral, as falsas religiões em geral, têm esta abordagem: o homem é bom. O homem é bom. Tem dizeres, por exemplo, né, que mostram muito, de forma clara, a visão dos amigos de Jó. A princípio, todo mundo é bom. Já ouviu isso por aí? Até que prove o contrário, para mim, todo mundo é bom. Está na contramão da palavra de Deus. Porque, a princípio, todo mundo é mau. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Partindo do ser humano, olhando da perspectiva bíblica, a gente só estranha coisas boas. Tudo que vier de ruim está valendo. Mentira, falsidade, traição, covardia, todo tipo de trama. Partindo do ser humano, está valendo, está mal. Não tem que estranhar não. Fui traído, mentiu, me enganou, me trapaceou, me deu uma facada. Normal. É gente
pecaram, todos são isso, na sua natureza. Deus não viu um só juntos com os seus próprios olhos, mas aqui os amigos de Jó, eles tentam exatamente construir a sua, ou projetar a sua já construída teologia da autojustificação na mente dos outros e na mente de um homem como Jó. O homem é bom. Se você conseguir afirmar-se como bom, você não passará por isso. Você não vai enfrentar isso que é enfrentado pelos que são ruins, pelos que são maus. E à medida que a gente se envolve, pela graça de Deus, na compreensão do texto, a gente percebe que esses homens se traem. O que ele diz? Em resposta. Entendam bem, a resposta àquilo que Deus já tinha fixado. Porque não quer dizer que Jó não falhou, que ele era santo, incorruptível, né? Ele próprio fala dele como homem falível. Mas a questão aqui é o que Deus já tinha dito, era o que Deus já tinha fixado como princípio, como fundamento, como valores sobre os quais a humanidade, e em particular o povo de Deus, deve pautar a sua conduta. A questão é essa. O questionamento tentava atingir o que Deus já tinha fixado. E quando nós analisamos isso, vemos como essas pessoas se traem. A resposta, ou seja, uma abordagem àquilo que Deus tinha dito. Ele responde, visto que os meus pensamentos me fazem responder. Naqueles moldes, né? Foi assim que o teu Deus te disse? Eu tenho uma resposta para o que o teu Deus te disse. Eu tenho uma colocação para o que o teu Deus te disse. Eu tenho uma nova concepção para que a simplicidade do Evangelho fixou. Eu tenho uma nova abordagem para isso. O que Paulo coloca em Gálatas capítulo 1, ainda que um anjo desça do céu pregando o Evangelho, que seja o quê? Seja maldição, reconheça como maldição. Então ele vai dizer dele mesmo, os meus pensamentos. É a visão humana, é a perspectiva humana de teologia. Jesus, quando conversa com João, conversa com os discípulos, ele diz o seguinte: que existem aqueles que são nascidos debaixo da terra, que a abordagem grega é literalmente de baixo, e aqueles que são nascidos do alto, que literalmente é de cima, né? Então há pessoas que têm uma abordagem bíblica fantástica. Há pessoas que sabem simplesmente magnetizar, paralisar plateias, centenas, milhares de pessoas que os assistem sem ver que as horas se passaram. É possível você fazer as pessoas verterem lágrimas copiosas. É possível você fazer as pessoas ficarem simplesmente extasiadas, boquiabertas, sem que você esteja falando a verdade. É possível. E que nós temos uma oratória aparentemente impecável, quando ele vai falar de si mesmo, uma visão dos nascidos da terra, uma visão dos que não nasceram da água e do Espírito. Visto que os meus pensamentos me fazem responder, eu me apresso. Eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o Espírito do meu entendimento responderá por mim. Interessante, né? O Espírito do meu entendimento. Há aqui, segundo alguns estudiosos, algo que parece razoável, ao afirmarem que ele faz um apelo para o lado místico. Olha, eu tenho algo espiritual. Naqueles moldes, Deus está me mandando dizer, Deus está me falando, Deus está me mostrando. Então, um apelo para o lado místico, para o lado supersticioso, para o lado do revelamento, né? Nem revelação que a gente vê nos nossos dias, é revelamento, né? Para o lado do profetamento, naqueles tempos de começar a sapatear para o lado aqui e dali, né? E falar em línguas estranhas, e bem estranhas mesmo, para que aquilo possa intimidar os que estão ali ao redor, para que aquilo possa impor uma moral perante os que estão ali, dizendo: olha, eu estou cheio da unção, eu estou cheio do Espírito. Quem está falando aqui é quem tem unção, quem está falando aqui é quem tem poder,
Quem está falando aqui é quem é cheio da unção. Então, naquele sentido, espera-se impor o medo, espera-se legitimar aquilo que vai ser dito. Não ouse questionar, não ouse questionar o que está sendo dito aqui. Então ele vai falar a partir dessa abordagem. O meu espírito, o espírito do meu entendimento, o espírito que me impede, responderá por mim. Não sabes tu que desde a antiguidade, desde o homem, e por esse lado. Ele vai citar as tradições, né? Vai citar o que foi posto em termos humanos ao longo dos séculos. As filosofias estão todas representadas aqui. As ideologias estão todas presentes aqui nessa abordagem. Ele evoca o poder da concepção humana milenar. Ele faz uma evocação, olha, respeite, aceite, tipo uma carteirada teológica ou uma carteirada mística, né? Como eu coloquei aqui, do reteté e outras coisas que o valem. Fique quieto e ouça e não confronte, porque eu venho representando todo um poder tradicional, ideológico, filosófico, espiritual. Eu estou cheio de tudo isso, então não questione. Quando eu falo para os irmãos da minha preocupação, e nós temos que orar muito e estudar incansavelmente a palavra de Deus, orar incansavelmente pedindo: Senhor, tem misericórdia, não deixa eu ser instrumento do diabo para distorcer a tua palavra, para perverter a sã doutrina. O perigo que existe das pessoas usarem a palavra de Deus para fixarem o seu próprio entendimento. O perigo que existe pela história das pessoas usarem a palavra de Deus para um desabafo, né? Para uma abordagem pessoal, a palavra dirigida, aplicada. O perigo que eu corro de usar essa palavra para lançar um petardo, uma flecha em quem ou contra quem eu tenho alguma conta não bem acertada. Tudo isso está presente aqui, tudo isso acontece. Sabe que é tipo de gente que na oração ele fala todos os desaforos para o irmão, está do lado, que ele não quis falar pessoalmente, então ele começa a usar a oração ali, né? Tipo aquela oração lá do fariseu. Ele paga os sapos que ele quer tudinho para o irmão na hora da oração, né? Quer dizer, uma apropriação da verdade e subsequente o quê? Adulteração, prostituição da verdade, para que agora essa verdade que não é mais verdade, adaptada às minhas demandas, ela possa me levar à obtenção dos meus objetivos. Ela possa me levar a uma autoafirmação perante o meio. O que eu falo, o que eu digo, vai me tornar agora respeitável, crível perante o meio em que eu vivo. É isso que o clube milenar dos amigos de Jó sempre fizeram. Aí eu volto a repetir, irmãos, é necessário que o crente que tema a Deus, ele seja alguém verdadeiramente estudioso da palavra de Deus, em oração, em quebrantamento. Estudar, pedindo: Senhor, me quebrando, Senhor, me humilha, me faz descer, tem misericórdia da minha vida, me livra do pecado, como diz Hebreus capítulo 12, o pecado que tenazmente nos assedia, me livra da astúcia de Satanás, porque o contexto aqui é satânico, né? É o que o diabo falou, que vem sendo repercutido na boca dos amigos de Jó, para detonar um homem que está sendo provado por Deus e que está sofrendo por causa da sua fé em Deus, como eu coloquei para os adolescentes na parte da manhã. A necessidade de diferenciar o sofrimento do ímpio do sofrimento daqueles que sofrem por causa do nome do Senhor. Jó estava aqui como um legítimo militante da galeria dos heróis da fé. Ele estava padecendo pela causa, ele estava sob ataque diabólico por causa do nome do Senhor. Então, essas abordagens de seus amigos visavam demovê-lo da sua fixação em Deus para levá-lo à compreensão de que aquilo ali não valia a pena. Nós vemos frequentemente a palavra de Deus sendo usada, a palavra de Deus sendo adaptada, sendo prostituída, sendo aplicada às situações as mais convenientes, às suas várias
conveniências, né? Nós temos aqui o questionamento, aquilo que foi posto como fundamento para o homem ao longo da sua história. Se o próprio Deus coloca, é isso, então as outras vozes dirão, não é isso. A questão do sofrimento de Jó aqui, ela oportuniza a nossa reflexão sobre o que é que o inimigo quer fazer com a verdade, sobre o que é que o adversário sempre quis fazer com a verdade: substituir a verdade, assassinar a verdade e fixar a mentira na cabeça da criança, na cabeça do adolescente, do jovem, na família, na sociedade. Não é? Se não existirem homens como Jó que prontamente se posicionam contra esta habilidade milenar de uso, o uso da verdade, a verdade sendo utilizada, então pode-se perecer a família, pode-se perder toda uma família, pode-se perecer o ministério, pode-se perder todo o ministério promissor, pode-se perder toda uma sociedade, pode perecer toda uma nação. Estamos vivendo isso. Me perdoe pelo sentimento que eu possa causar a alguns que pensam diferente, mas eu não estou falando aqui do ponto de vista, estou falando da palavra de Deus. A luta milenar para que a verdade seja posta de lado e a mentira ocupe o lugar da verdade. O bombardeio por palavras, o bombardeio através de uma construção hábil de ideologias muito bem engendradas, para que se tornem críveis, para que se tornem digeríveis, são açucaradas, para que possam se tornar aceitáveis. Estamos lidando ao longo da história da igreja, do povo de Deus, com nada mais, nada menos. Aquilo que se diz a respeito da vida, a respeito do mundo, a respeito de si próprio, a respeito de Deus. Mentira e verdade estão nesse duelo aí. Uma leitura rápida sobre o livro de Jó não leva a esta compreensão. Passa-se batido. E pode-se fazer uma leitura apaixonada, passional, né? Que vai traduzir aquilo que eu acho, não aquilo que está acontecendo. Nós temos aqui, como eu falei em ministrações anteriores, uma questão puramente apologética, é a defesa dos valores eternos. Esse homem está padecendo na defesa ou pela defesa dos valores que foram fixados. As suas dores, como foi colocado aqui na parte da manhã, de uma forma muito feliz, as suas dores que eram produzidas pelos ataques de seus amigos a serviço da desconstrução da verdade, eram muito maiores que as dores que ele estava sentindo fisicamente. O combate, a peleja comum a todos os santos, como diz o apóstolo Pedro, todos aqueles que piamente quiserem seguir a Cristo, eles padecerão perseguições. Nós vamos caminhar até o capítulo 42 do livro de Jó, compreendendo a clara distinção entre a luta, o sofrimento do justo e o sofrimento do ímpio. São coisas totalmente distintas. Totalmente distintas. O justo está padecendo porque ele não aceita que a mentira, por mais bem articulada que seja, ela ocupe o lugar da verdade. O justo nunca vai, aplicando em termos bem claros para o que está acontecendo na nossa nação hoje, está diante dos holofotes do mundo. Posso deixar o Pedro, que está ali dormindo, né, Pedro? Isso também está bom, né? Estou vendo. Eu não posso deixar o Pedro, a Maria, o Isaac, as crianças, os jovens, os velhos, os bem informados, os menos informados, como igreja do Senhor, comprometida com a verdade, não podemos permitir que as pessoas aceitem a mentira no lugar da verdade. Foi verdade que o Lula Arapo, o maior ladrão da história do mundo, foi eleito à presidência? Não. Ele roubou. Ele é um ladrão. É a verdade. É embaraçoso? É desconcertante? É.
Mas, na maioria das vezes, não dá para falar a verdade fazendo serenata. A verdade dói. Eu vou deixar essa geração acreditar que um bandido é herói. Eu vou permitir isso. Onde é que fica meu lugar de pastor? Eu vou embora. Me manda embora da igreja. Pega a minha credencial e vou embora. Vou morrer falando a verdade. Eu sou escravo da verdade. Eu vou permitir que entre para os livros de história que o maior marginal da história do mundo, que agora representa o satanismo mundial aqui no Brasil, para desconstruir os valores da palavra de Deus, para secundar os princípios cristãos, que já disse claramente que vai perseguir a igreja, que é contra a igreja. Então eu vou ficar calado. Não, irmãos, toda autoridade é constituída por Deus. Obedeça ao qualquer tipo de autoridade. Sou amigo de Jó, não. Isso aí foi só o primeiro parágrafo. Toda autoridade é constituída por Deus. Mas se você for ler lá a primeira, Romanos capítulo 13, o segundo parágrafo do mesmo versículo vai dizer o seguinte: porque a autoridade, ela é constituída para colocar terror nos maus e para louvor dos bons, que fazem o bem. Ou seja, qual é a autoridade que a Bíblia reconhece? É a autoridade que deixa toda pessoa honesta com medo? Tomada de pavor? Essa é a autoridade que a Bíblia reconhece? Essa é a verdade? Não. A autoridade que a Bíblia reconhece, ela deixa os marginais apavorados com medo e deixa as pessoas, os cidadãos de bem, tranquilos. Isso é um princípio inquestionável como inquestionável, são todos os princípios da palavra de Deus. O apóstolo Pedro coloca a mesma coisa, corrobora com Paulo do mesmo jeito. A autoridade que a Bíblia reconhece, ela é constituída para louvor dos bons e para pavor dos maus. Aí pega um vagabundo, não estou fugindo não é uma direção não, é porque esse homem está sofrendo para não aceitar a mentira. Então, de acordo com as leis da hermenêutica, da homilética, perdão, a aplicação ela é cabível, ele está padecendo por causa da verdade. E há pessoas no Brasil hoje presas por causa da verdade. Você sabia que tem pastor preso por causa da verdade, que não concordou com a introdução da mentira no Brasil? Você sabia que tem crente honesto, íntegro, preso? Está confortável para a gente estar aqui, né? Mas a verdade é essa, tem pessoas sofrendo. Você sabia que tem mãe desesperada? Tem filho desesperado porque o pai, pastor, está preso? Aí eu vou ficar aqui. Irmãos, aceita, estou constituído por Deus, hipocrisia da minha parte. Estou comprometido com a verdade. Estou comprometido com a verdade. Estou vendido para a verdade. Não é mentira. Então, veja bem, nós estamos aqui para assumir todo e qualquer ônus que a verdade coloque sobre nós. Todo e qualquer ônus que a verdade coloque sobre nós. Porque qual que é o risco que acontece aqui? Você está vendo aqui Jó padecendo, sofrendo, e essas palavras sendo bombardeadas, e sendo bombardeado por essas palavras, molestando, atormentando o tempo todo para ele ceder, para ele abrir mão, para ele recuar, para ele conformar-se àquela visão de vida, para ele recuar da concepção de valores que Deus tinha concedido a ele, desde a esposa dele. Abandona isso. Você vai continuar pregando esse evangelho? Você vai continuar sustentando isso? Você não está percebendo que todo mundo saiu fora? Você não está percebendo que você está ficando só? Você não está percebendo que a igreja está vazia? Você não está percebendo que ninguém te convida para pregar? Você vai continuar com isso aí? Sustentando isso? Os anos estão se passando e você não é ouvido por quase ninguém, não é crido por quase ninguém. Ninguém quer saber desse evangelho que não foi na cruz, mas não. Desse evangelho que não faz acepção de pessoas. Nós somos escravos da verdade. Nós somos prisioneiros eternos da verdade. Nós somos a única possibilidade de que a nossa nação ela não caia num doutrinamento fatal da mentira. A única possibilidade de que a nação brasileira não mergulhe numa doutrinação em massa, que pegue desde o Isaac que está no colo das árvores até o Senhor mais idoso, é a igreja comprometida com a verdade. Por esperança. Tem que pagar, vamos para a cadeia. Vamos perder os bens, vamos perder os bens. Mas nós somos aqueles que não recuam. Os outros têm motivo para recuar e para aceitar tudo aquilo que é dito, tudo aquilo que é falado, tudo aquilo que é fixado, com base na mentira, com base no engano. Está aí a mídia, mentira o tempo inteiro, mentira 100%. Eu não consigo ouvir mais nada, eu não consigo me acertar. Eu fico triste porque eu sou de uma geração que quando começava
o Jornal Nacional, por exemplo, meu pai, vamos ficar calados, eu quero ouvir o Jornal Nacional. Sentava minha mãe, sentava os irmãos ali. Hoje não tem uma emissora. Tinha a Jovem Pan, que infelizmente se mostrou vendida também. Não tem uma emissora para que eu possa me assentar e dizer, eu vou ouvir a verdade. Pelo que eu digo para os irmãos, em nome do Senhor Jesus, não ouça Rede Esgoto, não. Não ouça Band, não ouça Record, não ouça esse jornalismo maldito, comprometido com o engano, comprometido com a mentira. São vozes que ecoam do inferno a própria mentira para desconstruir a verdade. Meu Deus, eu fico pensando, a pessoa fica aqui na igreja, vem aqui uma vez na semana, no domingo, para bater ponto. Aí, durante o culto, vai várias vezes lá para beber água, vai no banheiro, faz uma coisa, faz outra. Aí passa a semana inteirinha nas redes sociais, diante da rede esgoto de perversão e de vários outros. Qual chance que o Evangelho tem de produzir fruto no caráter dessa pessoa? Qual chance que a verdade tem de prevalecer? Nós temos, irmãos, que acabar com essa desvantagem. Nós temos que trazer a totalidade da Bíblia para a nossa família. Nós temos que trazer de volta a totalidade da sã doutrina, a totalidade do Evangelho. Nós temos que fazer calar essas vozes. Jó, ele persevera até o fim, em que essas vozes são silenciadas pelo próprio Deus. E que o próprio Deus faz silenciar essas vozes. Então, até que Deus faça justiça, o crente, a igreja verdadeira, ela tem que levantar alto as suas vozes. E nós temos que viver um preparo contínuo. Um preparo contínuo. Como diz o apóstolo Pedro, estar preparados para dizer a qualquer um que queira saber qual é a razão da esperança que é em nós. O momento que estamos atravessando cobra de cada crente um preparo incansável na palavra de Deus. Nós estamos sendo desafiados mais do que nunca em toda a nossa história. Nós estamos sendo cobrados a respeito da nossa missão, do nosso objetivo, porque toda essa situação que quer depor a verdade e entronizar a mentira se traduz também na seguinte pergunta: cristãos, mostre para nós aí seu valor, mostre para nós aí a sua importância, mostre a sua importância ou assumam-se como irrelevantes. Assumam-se como irrelevantes. Esse homem, que o próprio Deus chamou de o meu servo fiel e íntegro, irmãos, isso aqui vai falar conosco para sempre. Ele está se posicionando de modo fiel, na maneira como ele fala, na maneira como ele administra o pouco ou muito que ele tem. Ele está se demonstrando fiel em tudo. Isso aqui é um apelo para o crente levar a fidelidade até as últimas consequências. Esse homem está mostrando que o propósito de Deus para as nossas vidas não é que nós sejamos mais ou menos. Eu sou crente, eu sirvo a Deus, eu sei que não é lá essas coisas. Irmão, a gente não pode continuar com isso. Nós não podemos continuar conformados a essa situação que é mais ou menos, a entrega ela precisa ser total. Tem pessoas que vão chegar até o fim da sua vida nessa situação, não é mais ou menos. Deus disse que Jó era fiel e íntegro. Deus quer isso apenas para Jó? Isso era apenas para os profetas que viveram antes de nós? Para os apóstolos que viveram antes de nós? Será que isso não se remete a nós, essa fidelidade na íntegra? Será que quis Deus que fosse o santo Jó? Um nível de espiritualidade que era reservado, vamos crer, o misticismo aos altamente iniciados? Não é isso. O mote da reforma protestante foi exatamente essa perspectiva do sacerdócio de todos, que ele coloca na primeira carta. Pedro coloca dizendo claramente que nós somos como pedras vivas, sacerdócio espiritual, oferecendo sacrifícios aceitáveis a Deus mediante Jesus Cristo. Então, esse perfil do fiel íntegro é o propósito de Deus para todos nós. Ser fiel é provado principalmente diante da reprovação do meio. O meio está aqui reprovando o Jó. Ele está sob pesada reprovação do meio. Pesada reprovação do meio. A questão é apologética. Não é uma briguinha pessoal. Não é uma questão de fundo de quintal. Não é uma demanda
de litígio de terra entre família. Não. A questão aqui, ela é o tempo todo teológica, e como teológica, ela também é cristocêntrica, como foi ministrado de manhã. Eu sei que o meu Redentor vive. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com o contínuo aprofundamento da palavra de Deus, para nós não pegarmos os méritos do contexto bíblico, colocarmos esses méritos de lado e deixarmos fluir as nossas emoções. A questão aqui, ela é de mérito apologético, teológico, é cristocêntrica, é a palavra de Deus que fala a todas as gerações, a todas as épocas. É a palavra de Deus como única certeza de que no que depender do justo, a família, a sociedade, a nação, no que depender do justo, não vai sucumbir perante a mentira. Foram esses homens que se posicionaram até o fim, deixando bem claro que eles não recuariam. Foram esses homens que permitiram que a mentira fosse derrotada. E vai ser assim até a hora que a igreja for arrebatada, até a hora que a igreja sair daqui, quando Deus vai dizer para o mundo: vocês querem a mentira, né? Vocês fizeram a mentira em todo o tempo, então vocês estão entregues. Mentira. Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Está lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Não amaram o amor da verdade, então Deus lhes enviará a operação do erro. O apóstolo Paulo ainda diz o seguinte: que há um que o retém ou detém. Há controvérsias, né, teologicamente, sobre essa expressão, mas eu sou de comum acordo com o entendimento de que esse que o detém é a igreja, né? Até que do meio seja tirado, até porque o Espírito Santo é Deus, é onipresente, está em todo lugar. Então quem vai ser retirado não é o Espírito Santo, ele vai estar aqui para executar o juízo de Deus, né? Esse que ainda tem, entendo eu, que é a igreja, que vai resistir, vai estar diante. E acho interessante que quando a gente entende que Deus está falando do servo fiel, que teve uma gestão que respeitou os princípios, que respeitou os valores, que respeitou a conduta verdadeiramente bíblica, e o respeito a isso permite a existência de uma sociedade que seja minimamente governável. Quando a gente entende Paulo falando daquele que vai ser retirado, e fala da manifestação do iníquo, então essa manifestação é de alguém que será ausente totalmente dos pressupostos de lei, não vai ter lei, vai se instalar uma situação antinominiana, antinômica, né, que é do grego anti, sem e nomos, lei. Então vai se instalar uma situação de caos total, sem lei. A igreja vai sair e o mundo vai ser entregue ao caos total, fatal, absoluto, né? E a igreja está aqui para isso não acontecer enquanto ela estiver aqui. Enquanto ela estiver aqui. O posicionamento de Jó o tempo inteiro, não aceitando nada mais e nada menos do que aquilo que Deus já tinha dito, ele é fiel e íntegro, é o posicionamento da igreja. É o posicionamento da igreja. O que está acontecendo é isso: não vou aceitar. É dura. A pressão social é avassaladora. Ela é terrível. Na nossa adolescência, quantos não viveram a minha experiência? Eu com 12 anos, rodeado de amigos ali naquela época, 12, 13 anos, tentando me fazer a cabeça para o uso de maconha naquela época, mais de 40 anos atrás, né? Tentando me tornar convencido de que era normal a promiscuidade, todas essas coisas. E quantos não sucumbiram? Porque infelizmente a palavra de Deus, que é a única arma para vencer essa pressão, entreveia em suas vidas. Quantos desses que eram da minha época não estão mais aqui, morreram? A mentira os matou, a mentira os ceifou. Somente a palavra de Deus é poder suficiente para que nós não sucumbamos e sejamos de igual modo chance, oportunidade para aqueles que estão ao nosso redor também não sucumbirem, né? Somente essa palavra que nos liga de forma clara a perspectiva messiânica, porque Jó ele fala disso, do meu Redentor, quer que suas palavras sejam escritas na rocha, é o fio condutor messiânico, é a profecia
que está aqui explícita e implícita, porque os 39 livros do Antigo Testamento falam da profecia que se referiu à vinda dele, e os 27, é ele aí que veio, como diz João, eis o Cordeiro, ele veio, cumpriu-se a profecia. Então é esse compromisso com a verdade, que pela graça, pela fé, nos ligou a Cristo, esse propósito messiânico, que nos torna a força poderosa contra a qual a mentira não pode prevalecer, contra o nosso casamento, contra nossos filhos, contra nosso ministério, contra a igreja que a nós foi confiada, contra a sociedade, contra a nação. Pare para pensar nisso. Em meio a todas as pressões que você possa sofrer por causa da palavra de Deus, por causa do Senhor Jesus, por causa do Evangelho, pare para pensar nisso. Você como esperança posta por Deus, você como a resistência posta por Deus, você como aquele que está ali para resistir até o fim. Muitos, por terem se vendido, muitos, por terem negociado seus valores, poderão desdizer, poderão deixar de ser, mas você não. O seu compromisso é incomparavelmente maior. Você é um daqueles que pode dizer: não, o meu compromisso é inconfundivelmente, incomparavelmente maior. Muitos reparam, outros não reparam, mas eu estou comprometido com a verdade que não se negocia, não se vende, não se leva para o balcão de forma alguma. A minha oração é que Deus possa conceder a cada um dos irmãos a graça para entender a necessidade de mergulhar na verdade que está somente na sua palavra, resgatar mais tempo para estudar, para fazer o que vocês estão fazendo essa noite, vir aprender, mergulhar cada vez mais em quebrantamento, em humilhação, em súplica, para que a palavra de Deus possa prosperar sem fim em vossos corações, e para que a nossa abordagem bíblica não seja uma abordagem particular. Nós não temos o direito de pegar a Bíblia e fazer a abordagem que a gente quiser. Como diz Pedro, nenhum homem de Deus falou por particular interpretação, mas foram inspirados pelo Espírito de Deus. Que nós possamos, nesse tempo que desafia a igreja mais do que nunca, possamos mostrar o nosso valor como pessoas verdadeiramente comprometidas com a totalidade da palavra de Deus. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça nesse momento. Olha ao Senhor, nos quebranta, Senhor, nos faz descer, tem misericórdia, Senhor, nos ajuda, meu Deus, a nos humilharmos cada vez mais na Tua presença, Senhor. Dá-nos graça, Senhor, para que o velho homem não tenha eco em nossas vidas, mas seja mortificado cada vez mais. Dá-nos graça para que o novo homem, segundo Cristo, prospere sem fim, até o dia em que o Senhor haverá de nos revestir completamente de incorruptibilidade. Espírito Santo de Deus, nos ajuda, ó Deus, porque sabemos que tudo o que está acontecendo no nosso país, no mundo, contra a verdade, contra os princípios eternos, convoca-nos como igreja, intima-nos como igreja. Vem sobre nós, vem sobre a igreja. Como o Senhor tem permitido, já há servos teus presos no Brasil, e um número muito grande de cristãos ainda não entenderam isso, ainda não caíram a ficha. Então nos ajuda, meu Deus, a nos posicionar verdadeiramente, nos ajuda a nos esvaziarmos de nós mesmos, Senhor, para que a Tua palavra tome por completo os nossos corações e sejamos tratados, para que as áreas ainda não tratadas das nossas vidas sejam tratadas pela única palavra que cura. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Espírito Santo de Deus, a abrir totalmente os nossos corações numa dependência total e exclusiva de Ti e da Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, tem misericórdia, Senhor, nos ajuda, Senhor, a termos uma condição de terra fértil